Eu nunca esquecerei a noite em que a minha vida desmoronou. Uma mensagem simples no telemóvel mudou tudo. Desce já para a festa, tenho uma surpresa. Escreveu Rui, o meu melhor amigo desde a infância. Naquela altura, eu ainda acreditava que Rui e André, o meu namorado, eram as duas pessoas mais seguras na minha vida. A amizade de anos com Rui parecia inabalável. E André, com quem eu partilhava sonhos de futuro, era o meu porto de confiança. Mas ao empurrar a porta daquela sala cheia de música e gargalhadas, percebi que a surpresa não era para mim. No meio da multidão, vi os dois. Não estavam apenas a conversar, não era apenas um abraço inocente. Os lábios deles encontraram-se, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O choque foi tão brutal que precisei apoiar-me na parede para não cair. A traição era dupla, cortante. Não só perdi o namorado, como também um amigo que julgava ser um irmão. Alguém riu ao meu lado. Não sei se era por mim ou pela piada de outro qualquer, mas soou como zombaria. Senti a garganta fechar-se e fugi dali, ignorando as chamadas que vinham atrás. A cada passo, o coração batia como um martelo, o estômago virado do avesso. A rua parecia interminável. Nos dias seguintes, tentei convencer-me de que tinha exagerado, que era um erro, um mal-entendido. Mas as redes sociais não deixaram espaço para dúvidas. Fotos de Rui e André juntos, legendas carregadas de insinuações. O que antes era segredo agora era exibido como troféu. E os comentários, risadas, provocações, até insinuações sobre mim, como se eu tivesse sido o tolo da história. Resolvi contar à família. Achei que ali encontraria apoio, mas o meu pai, sentado à mesa, limitou-se a soltar uma frase que me cortou mais fundo do que qualquer imagem na internet. Isto é inaceitável. Não quero este tipo de vergonha na nossa casa. Minha mãe desviou o olhar, incapaz de enfrentar a tensão. Senti-me sozinho na própria sala onde cresci. Não havia abraço, não havia palavra de conforto. Apenas silêncio e distância. Na faculdade, os sussurros seguiram-me pelos corredores. Os olhares atravessavam-me como lâminas invisíveis. Amizades esfriaram, convites desapareceram. O mundo que eu conhecia transformou-se num espaço hostil. Rui, que antes caminhava ao meu lado, agora ria alto com André, exibindo aquilo que tinham conquistado às minhas custas. Cheguei a evitar as aulas, inventando desculpas, fechando-me no quarto. As noites eram as piores. Deitado na cama, revivia aquela cena 1000 vezes. O beijo, os risos, as mensagens, o olhar desapontado do meu pai. Era como se estivesse preso num círculo de dor que não tinha fim. Uma tarde, depois de mais um dia em que não consegui enfrentar a universidade, sentei-me num banco perto do Tejo. O vento frio batia no rosto, mas não me trazia clareza. Perguntei a mim mesmo se valia a pena continuar. Se a solidão e o desprezo seriam o meu destino. Foi aí que ouvi uma voz atrás de mim. Não é fácil, pois não? Olhei e vi Tiago, um colega distante que raramente falava comigo. Tinha ouvido rumores, claro, mas em vez de zombar, ele sentou-se ao meu lado. Não disse nada de imediato. Apenas ficou ali, em silêncio, respeitando a minha dor. Foi a primeira vez em semanas que alguém não me tratou como um peso ou um alvo de chacota. Eu também passei por isso, murmurou. Não é o fim, Miguel. Só parece. Aquela frase, simples mas firme, soou como um fio de esperança num mar de escuridão. Pela primeira vez desde a traição, senti que talvez houvesse uma saída. Mas ainda não sabia o quanto teria de lutar. O encontro com Tiago naquele banco foi breve, mas marcou o início de algo inesperado. Nos dias seguintes, ele passou a procurar-me mais vezes, seja na faculdade ou em mensagens rápidas. Não fazia perguntas invasivas, apenas mostrava presença. Para alguém que se sentia abandonado, isso era como respirar de novo depois de ter estado submerso. Mas a dor ainda me perseguia. A cada corredor atravessado, havia risadas abafadas. Uma vez, encontrei André e Rui de mãos dadas, entrando na cantina como se nada tivesse acontecido. O coração apertou e, antes que percebesse, estava a sair dali sem almoçar. Não era apenas a imagem deles juntos,
era a forma como as pessoas ao redor reagiam, alguns com sorrisos, outros com cochichos que paravam assim que eu passava. A indiferença do mundo era mais cruel do que o próprio beijo que tinha presenciado. Tiago percebeu isso. Um dia, agarrou-me pelo braço quando tentei escapar outra vez. Tens de enfrentar, disse em voz baixa, mas firme. Fugir só lhes dá mais força. Queria acreditar nele, mas cada tentativa parecia um peso impossível. Ainda assim, aceitei o convite para ir a uma reunião de um pequeno grupo estudantil que discutia igualdade e respeito. No início, achei que seria estranho, mas quando entrei naquela sala, não encontrei julgamento. Havia histórias como a minha, algumas até mais duras. Pessoas que tinham perdido família, amigos, oportunidades, apenas por serem quem eram. Ouvir essas vozes foi como olhar para um espelho que finalmente me devolvia a compreensão. Naquela noite, ao voltar para casa, senti uma mistura de coragem e medo. Coragem por não estar sozinho, medo de até onde teria de ir para recuperar a dignidade. Os dias seguintes trouxeram novos conflitos. O meu pai descobriu que eu andava em reuniões desse tipo. A discussão foi inevitável. Não admito que uses o nosso nome para essas vergonhas, gritou. Vergonha é fingir que eu não existo. Respondi sem hesitar, surpreendendo até a mim mesmo. Foi a primeira vez que enfrentei a autoridade dele de frente. O silêncio pesado que seguiu a minha resposta deixou claro que algo tinha mudado. Eu já não estava disposto a ser esmagado. Tiago tornou-se mais próximo. Não havia romance entre nós ainda, mas havia cumplicidade. Uma tarde, depois de uma sessão intensa no grupo, ele confidenciou. Eu perdi amigos quando assumi, mas ganhei outros que valem muito mais. A escolha é sempre entre viver escondido ou viver verdadeiro. Essas palavras ficaram a ecoar dentro de mim. Comecei a pensar que, por mais doloroso que fosse, Rui e André não tinham roubado apenas o meu namorado e o meu amigo. Tinham me empurrado para um caminho que talvez eu nunca tivesse coragem de seguir sozinho. O teste veio numa festa universitária semanas depois. Não queria ir, mas Tiago insistiu. Quando cheguei, a música alta e os olhares rápidos fizeram-me hesitar. E então vi Rui, parado com um copo na mão, a observar-me com desdém. André estava ao lado, rindo de algo que outro colega disse. Senti o velho impulso de fugir, mas desta vez permaneci. Caminhei até ao bar improvisado e pedi uma bebida. Não porque quisesse, mas porque precisava de mostrar que podia existir naquele espaço sem me encolher. Tiago aproximou-se e colocou a mão no meu ombro. Foi um gesto simples, mas bastou para que vários olhares se voltassem para nós. Alguns cochicharam, outros franziram a testa, e Rui, incapaz de conter-se, atirou em voz alta. Vês? Nem 2 semanas e já arranjou substituto. As palavras ecoaram pelo salão. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Senti o rosto arder, mas antes que pudesse reagir, Tiago avançou um passo. Pelo menos ele não precisa trair ninguém para encontrar alguém ao lado, respondeu, olhando fixamente para Rui. As reações foram imediatas. Alguns riram, outros ficaram chocados. André tentou mudar de assunto, mas era tarde demais. A exposição da verdade estava feita. Naquele momento, percebi que a vergonha não era minha, era deles. Foram eles que construíram a mentira. Foram eles que exibiram a traição como se fosse conquista. Eu apenas sobrevivia ao naufrágio que me deixaram. Voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha. Não era vitória, não era paz completa. Mas era um primeiro passo, um sinal de que podia lutar pela minha voz, pela minha verdade. A queda tinha sido brutal, mas agora eu começava pouco a pouco a levantar-me. E sabia que a batalha ainda estava apenas a começar. Depois daquela festa, já não havia como voltar ao silêncio. A frase de Tiago, lançada como uma flecha no meio da multidão, espalhou-se pela faculdade. No início, temi que isso me destruísse ainda mais. Mas, surpreendentemente, muitos começaram a olhar para Rui e André de forma diferente.
Já não eram apenas o casal que exibia sorrisos vitoriosos, eram também os que tinham construído a sua relação à custa de uma traição. Mesmo assim, o peso continuava sobre mim. As piadas não desapareceram. Alguns colegas insinuavam que eu procurava atenção, que transformava uma história banal de ciúmes em drama. Cada comentário era um teste à minha resistência. E ainda assim, eu permanecia. Tiago tornou-se essencial nesse processo. Incentivou-me a continuar nas reuniões do grupo de igualdade, a falar da minha experiência em voz alta. No início, a voz tremia, as mãos suavam, mas quando terminei o meu primeiro testemunho, percebi algo poderoso. A minha dor podia servir para abrir os olhos de outros. A vergonha transformava-se em força. Um dia, uma colega que eu mal conhecia aproximou-se no corredor. Obrigada por teres falado. Eu nunca tive coragem de assumir quem sou. Tu ajudaste-me a acreditar que é possível. As palavras dela ecoaram durante dias. Pela primeira vez desde a traição, senti orgulho em vez de peso. Mas o caminho não estava livre. Em casa, o ambiente tornava-se cada vez mais insuportável. O meu pai evitava-me, a minha mãe tentava mediar, mas era evidente que se sentia perdida entre proteger-me e não contrariar o marido. Numa noite de tensão, o confronto tornou-se inevitável. Estás a envergonhar a família, disse o meu pai. Não me obrigues a tomar medidas mais duras. Eu não vou voltar a esconder-me, respondi. Se não consegues aceitar quem eu sou, o problema já não é meu. A sala ficou em silêncio. Eu tremia, mas sabia que não podia recuar. Foi nesse dia que decidi começar a procurar um lugar para viver longe daquela casa. Não era apenas fuga, era sobrevivência. Enquanto isso, Rui tentou recuperar a narrativa. Espalhava histórias de que eu estava obcecado, que não aceitava o fim da relação. A mentira feria, mas já não me destruía como antes. Agora havia quem me defendesse, quem soubesse da verdade. Tiago, em especial, não deixava passar nada. Eles têm medo, disse ele uma vez. Medo de que o teu silêncio tenha acabado. Essa frase acompanhou-me na semana em que aceitei dar uma entrevista curta para um jornal estudantil. Não mencionei nomes, mas contei a minha história. A traição, o isolamento, a luta para não desaparecer. Quando a entrevista foi publicada, recebi mensagens de desconhecidos que diziam ter vivido situações parecidas. Percebi que, ao expor a minha dor, dava coragem a outros. Rui e André não suportaram essa virada. Na faculdade começaram a evitar-me. O poder que tinham sobre mim estava a desmoronar-se. Mas a vitória tinha um preço. A minha relação com a família estava praticamente quebrada, e a solidão de regressar a uma casa hostil era dura. Foi então que Tiago me convidou para morar temporariamente num quarto que ele partilhava com 2 amigos. Não era fácil, mas era um espaço onde eu podia respirar. Aceitei. Na primeira noite, deitado num colchão no chão, percebi que estava a iniciar uma nova fase. A dor não tinha desaparecido, mas já não controlava cada passo. Na faculdade, um professor chamou-me após a aula. Pensei que fosse por causa de atrasos ou faltas, mas ele disse apenas: vi a entrevista. Coragem não é ausência de medo, é enfrentar apesar dele. Continua. Essas palavras ficaram gravadas. Eu, que me sentia reduzido a nada semanas antes, agora começava a construir uma nova imagem de mim mesmo. Mas sabia que Rui e André não aceitariam a queda sem luta. A história ainda não tinha chegado ao clímax. A verdadeira batalha pela dignidade estava prestes a começar. A mudança para o quarto partilhado com Tiago trouxe-me um alívio imediato, mas também uma nova vulnerabilidade. Já não tinha paredes familiares a proteger-me, mesmo que hostis, e cada passo era um desafio. Ainda assim, sentia-me mais livre do que nunca. Na faculdade, a tensão cresceu. Rui e André não suportavam ver-me de pé. Passaram de cochichos a provocações abertas. Numa tarde, quando saía da biblioteca, Rui bloqueou-me a passagem. Estás a gostar da atenção, não é? Disse com um sorriso frio. Sempre quiseste ser mártir. Olhei-o nos olhos. Antes teria recuado. Agora não.
A diferença é que eu não precisei de trair ninguém para ser ouvido. A resposta espalhou-se como fogo entre os colegas que assistiam. André puxou Rui pelo braço, tentando evitar que ele reagisse, mas a mensagem estava clara. Eu já não era o mesmo. Dias depois, soube que tinham tentado convencer a direção do curso de que eu criava clima hostil nas aulas. Quando fui chamado para me explicar, levei provas, mensagens guardadas, testemunhos de colegas, a entrevista publicada. Pela primeira vez, eles tiveram de recuar. Não houve punição contra mim, mas a guerra silenciosa estava declarada. Enquanto isso, o vínculo com Tiago tornava-se mais forte. Não havia pressa em definir rótulos, mas a proximidade crescia. Ele era apoio, mas também espelho. Mostrava-me que eu podia ser mais do que a vítima da traição. Uma noite, depois de uma longa conversa, confessou: quando te defendo, não é só por amizade. É porque acredito em ti. E porque quero estar ao teu lado, aconteça o que acontecer. Senti o chão fugir-me por um instante. Não esperava ouvir aquilo, não depois de tudo. Mas não respondi logo. O medo ainda me prendia. Ele não insistiu. Apenas sorriu, como quem sabia que a resposta viria com o tempo. O clímax da tensão chegou numa assembleia estudantil. Rui levantou-se para falar sobre respeito e união, uma ironia que muitos não deixaram de notar. Quando terminou, levantei-me também. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Respeito não é discurso bonito, é prática. Quem fala aqui sobre união, esquece-se de como tratou aqueles que confiavam nele. O silêncio foi pesado. Rui tentou reagir, mas já não tinha controlo. Alunos murmuravam, alguns aplaudiam discretamente. A imagem que ele e André construíram começava a ruir diante de todos. Naquela noite, recebi mensagens anônimas de apoio. Alguns confessaram que também tinham medo de expor o que viviam. Outros diziam simplesmente: obrigado. Entendi então que a minha luta já não era só minha, mas havia riscos. Um sábado, quando voltava tarde para casa, encontrei a porta do quarto partilhado riscada com insultos. Reconheci a caligrafia apressada de Rui. Tiago ficou furioso, queria denunciá-lo imediatamente. Eu hesitei. Denunciar é dar-lhe palco, disse. O pior castigo é ver que já não consegue controlar-me. Mesmo assim, guardamos provas. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele se excederia. E esse momento chegou rápido. Numa aula prática, Rui perdeu o controle e gritou: tu és uma vergonha para todos nós. O professor interrompeu a sessão, exigindo explicações. Os colegas ficaram em choque. Eu respirei fundo e respondi: a vergonha é continuar a atacar quem só quer ser quem é. Dessa vez, a sala inteira ficou do meu lado. Rui foi advertido formalmente pela universidade. André, envergonhado, afastou-se dele nos dias seguintes. A união que pareciam exibir desmoronava-se diante dos olhos de todos. Foi nesse momento que percebi: já não era apenas sobrevivente. Era alguém capaz de enfrentar, expor e resistir. O poder que eles tinham roubado de mim estava, pouco a pouco, a regressar às minhas mãos. Mas sabia que a verdadeira decisão ainda estava por vir. Entre esconder-me atrás das vitórias momentâneas ou assumir plenamente quem eu era, perante todos, inclusive a minha família. A batalha final aproximava-se. O aviso formal contra Rui parecia ter encerrado parte da guerra, mas para mim era apenas o início de uma decisão maior. Não podia continuar dividido entre coragem pública e silêncio em casa. Vivia entre duas realidades: a da faculdade, onde lentamente conquistava respeito, e a da família, onde o meu pai me tratava como um estranho. Tiago percebeu o peso que eu carregava. Numa noite, enquanto estudávamos, disse com firmeza: vais ter de enfrentar a tua família como enfrentaste Rui. Não para os convencer, mas para te libertares. As palavras dele não me saíram da cabeça. Passei dias a preparar-me. Escrevi tudo o que queria dizer, ensaiei diante do espelho, imaginei todas as respostas possíveis. O medo estava lá, mas também a necessidade. No domingo sentei-me com os meus pais. A minha mãe olhava para mim em silêncio, o meu pai já de braços cruzados. Respirei fundo. Eu sou gay, não é uma fase.
não é uma escolha. E não vou deixar que a vergonha de alguém apague quem eu sou. O meu pai levantou-se, furioso, mas desta vez não desviei o olhar. Se acha que me perde por causa disto, lembre-se, quem se afasta é o Senhor, não eu. A minha mãe começou a chorar. O silêncio prolongado doeu, mas era necessário. Quando saí daquela sala, não tinha respostas, mas tinha feito algo que antes parecia impossível. Tinha me afirmado. Nos dias seguintes, a relação com o meu pai permaneceu quebrada, mas eu sentia-me mais leve. Já não dependia da aprovação dele para existir. Tiago foi o primeiro a perceber. Hoje começaste a viver por ti, disse, com um sorriso discreto. Na faculdade, Rui tentou recuperar terreno, mas estava isolado. André afastara-se de vez, incapaz de carregar a guerra que não era dele. As provocações cessaram, substituídas por um silêncio de derrota. Vi Rui passar no corredor com a cabeça baixa. Pela primeira vez não senti raiva, apenas indiferença. A consequência maior para ele era perceber que já não tinha poder sobre mim. Pouco tempo depois, fui convidado a falar num evento estudantil sobre diversidade. Hesitei, mas aceitei. Subi ao palco com as mãos a tremer, olhando para dezenas de rostos atentos. Não estou aqui para contar uma história perfeita, comecei. Estou aqui porque sei como dói ser traído, ridicularizado e rejeitado. Mas também sei que não precisamos aceitar o papel de vítimas. Podemos transformar a dor em força. A sala explodiu em aplausos. Naquele instante, compreendi que o que vivi não era apenas um capítulo de humilhação, mas um caminho para algo maior. No final do evento, vários estudantes aproximaram-se para agradecer. Entre eles, vi a colega que antes me dissera não ter coragem de assumir-se. Desta vez, sorriu com firmeza. Se tu conseguiste, eu também consigo. Naquela noite, sentei-me com Tiago na varanda do apartamento partilhado. O vento trazia um silêncio reconfortante. Ele olhou para mim e disse: Agora ninguém te pode calar. E tinha razão. A traição que me tinha quase destruído transformou-se no ponto de viragem que me fez encontrar a minha voz. Rui e André ficaram com o peso das suas escolhas, enquanto eu encontrava um futuro novo, não definido pelo rancor, mas pela coragem de ser quem sou. Ainda havia desafios pela frente: reconquistar a relação com a minha mãe, construir a minha independência, aprender a confiar outra vez. Mas agora caminhava com a certeza de que não estava sozinho. Tiago entrelaçou a mão na minha, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque finalmente tinha conquistado a dignidade que me foi negada. O passado não desapareceu, mas já não me prendia. Transformou-se em força, em testemunho, em futuro. E enquanto olhava para a cidade diante de mim, percebi: eu não era apenas sobrevivente. Era alguém livre,